Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 27 de dezembro. Hoje é sexta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrarmos a festa de São João Apóstolo e Evangelista. São João, discípulo amado, tem então esta oportunidade, em meio à oitava de Natal, de ser celebrada a sua memória. É dele que temos então um dos mais belos textos, do qual ouvíamos no dia de Natal, quando falando então do Verbo eterno do Pai, que existia desde toda a eternidade, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, veio ao mundo, se encarnou, veio ao nosso encontro. Que o amor deste grande apóstolo também invada o nosso coração, para que possamos amar Jesus Cristo, Senhor nosso. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 20, versículos de 2 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. João foi filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Foi um dos primeiros a serem chamados por Jesus para compor o grupo dos 12 apóstolos. A ele é atribuída a redação do quarto evangelho, que aprofunda o mistério do Verbo encarnado, e 3 cartas. Celebrando sua festa, renovemos nosso compromisso de sermos fiéis a Jesus e a seus ensinamentos. Então, que possamos, amados irmãos e irmãs, ser fiéis aos ensinamentos do Senhor e Mestre nosso, Senhor Jesus Cristo. A oração coleta de hoje diz assim: ó Deus, que nos revelastes pelo apóstolo São João o mistério do Verbo, do vosso Verbo, concedei-nos a graça de compreender e amar as maravilhas que por sua pregação nos fez conhecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Talvez nós poderíamos nos perguntar o que um texto da paixão está fazendo em meio à oitava de Natal. Amados irmãos e irmãs, primeiro, que uma realidade não está dissociada da outra. Pelo contrário, contemplar o nascimento, a vinda do Messias ao mundo, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, é ter em vista o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Ele veio para nos resgatar, ele veio para nos redimir.
Por isso, então, esse texto, para dizer, sobretudo, desta iniciativa de ir ao encontro, de ter uma fé que se começa a ter, então, expressão depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, não poderia ser de outro a não ser João. João, que, sobretudo, é redator, então, do Evangelho, o quarto Evangelho, algumas cartas. João, sobretudo hoje, ao narrar esse episódio, amados irmãos e irmãs, diz que, primeiramente, quem toma consciência do túmulo vazio é Maria Madalena, que, angustiada, volta correndo e revela este fato, dá a conhecer aos apóstolos, e dois, então, vêm às pressas. Pedro, que é, então, o primeiro Papa, e João, o discípulo amado. Os dois corriam juntos, diz ele. Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro no túmulo. Então, inclusive, há uma reflexão dos Santos Padres dizendo: aquele que amou mais, correu mais depressa. Mas olha o detalhe sutil que João coloca aqui no Evangelho de hoje. O respeito para com a autoridade, vamos assim dizer. Simão Pedro era aquele que era, então, o representante do grupo, vamos dizer assim. O que João faz? Ele chega primeiro, olha para dentro, vê as faixas de linho no chão, mas não entrou. Ele não entra. Então, há um primeiro olhar, um olhar superficial, um olhar que poderíamos até dizer, na nossa experiência de fé, um primeiro olhar de encantamento, mas ainda não há um aprofundamento mais verdadeiro. Chegou Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitada no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, um segundo tipo de olhar. Pedro começa a ver os detalhes. Ora, se o corpo foi roubado, por que o ladrão teria preocupação de dobrar as mortalhas ali, o pano que cobria a cabeça, e coloca num lugar à parte? O ladrão vem e faz confusão, ele não quer saber de ordem. Pelo contrário, ele deixa o lugar em que foi invadido em completa desordem. Então, primeira realidade, já é uma fé que começa a perceber algo novo, algo que está para além das aparências. E o Evangelho conclui dizendo: então entrou também o outro discípulo, João, que tinha chegado primeiro no túmulo. Ele viu e acreditou. Então, essa última realidade de um olhar da fé. Ele vê o túmulo vazio, as faixas que estavam da mortalha da cabeça enroladas à parte, e ele enxerga então a fé. Ele acredita. Ele não tem mais dúvidas. É claro, o ressuscitado depois vai aparecer ainda para intensificar ainda mais a fé. Vamos dizer então que João tem a primeira faísca de fé, o primeiro sinal de fé aqui, quando ele entra no túmulo e vê então que não há indícios de roubo, mas tem algo que não se explica, que ainda não se tem consciência. Por isso ele acredita. Lembrando tudo aquilo que vivera com Jesus, ele crê, ele acredita. Assim, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados com São João Evangelista, São João Apóstolo de Cristo, a viver esse caminho
dos batizados, dos que procuram a justiça, dos que procuram a santidade. Todas as vezes que ouvirmos, ó justos, como diz o Salmo, justos são aqueles que buscam o caminho do Senhor, que querem trilhar um caminho de santidade. Alegrai-vos no Senhor. Então, a nossa alegria não pode residir em nós mesmos. A nossa alegria precisa estar centrada em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.